Eram os ebionitas, tomasianos, docetas, gnósticos, arianos, marcionitas, grupos cristãos, seitas cristãs ou facções do Senado romano. Alguns dizem que sim, algumas teorias por aí dizem que sim, mas a história diz que eram quatro facções romanas que nada tinha a ver com os ebionitas, que era de origem judaica, o romana, os marcionitas, os gnósticos tomasianos. As facções políticas do Senado romano eram os optimates, também chamado de conservadores, populares, patrícios e plebeu. Os optimates foram uma facção conservadora de senadores romanos muito influente na época tardia da República Romana. Os seus principais objetivos era a limitação das assembleias populares romanas e o regresso ao poder incontestado do Senado romano. Todas as suas políticas visavam impedir mudanças nas instituições governamentais, a perda das tradições que regiam os mos maiorum e a ascensão do poder de homens novos, isto é, políticos oriundos de família fora dos círculos tradicionais. Curiosamente, dois dos principais líderes da facção, Cícero e Pompeu, eram homens novos. Os optimates eram fundamentalmente contra a cedência da cidadania romana às populações das recém-adquiridas províncias romanas, incluindo os povos que habitavam a própria Itália, como os samnitas, por exemplo. A causa conservadora atingiu pico durante o período da ditadura de Lúcio Cornélio Sulla, que retirou todos os poderes legislativo às assembleias populares e solidificou o poder senatorial. O optimates, do latim optimates, líder, Sulla, primeiro, Pompeu último, fundação 509 a.C., dissolução 27 a.C., sede Senado Romano, Roma, ideologia conservadorismo, aristocrata, interesses patrícios, populares, né? Essa segunda facção do romana, do Senado romano. Os populares foram uma facção de senadores romanos progressistas, se opõem aos optimates, os conservadores. Os populares defendiam uma maior intervenção da Assembleia Populares e do governo da República Romana e a perda gradual do poder absoluto do Senado Romano. As suas ideias políticas incluíam a atribuição de cidadania romana a todos os povos que viviam sob domínio romano, reformas agrárias com vista por fim aos latifúndios poucos produtivos. Populares, do latim populares, secretário-geral. Júlio César, fundação 150 a.C., dissolução 36 a.C., sede Senado Romano, ideologia aristocracia, populismo, causa plebéia. Patrícios em latim, patricius, originalmente eram os cidadãos que constituíam a aristocracia da Roma antiga, equivalendo a uma forma de nobreza hereditária. Depois da queda do Império, o título passou a ser usado em uma larga região da Europa Ocidental para designar a classe urbana governante, mantendo muitas características do antigo patrício romano. A palavra patrício deriva do latim patris, designação dada à família cujo chefe tinha um lugar no Senado. O patriciado existiu ao longo de toda a história de Roma, desde o período régio até a queda do Império. E o último grupo era os
plebleus, né, a quarta facção do Senado romano. Na Roma Antiga, além dos patrícios e clientes, existia a plebre, do latim plebeium, multidão, que formavam um mundo à parte. Os plebleus habitavam um solo romano, sem integrar a cidade, como acentua Botte Leclerc. Eles tinham o domicílio, mas não a pátria. Eram homens livres, podiam possuir tetras, pagavam imposto e prestavam serviços militares. A diferença entre patrício e plebeu era marcada por barreiras de tabus extremamente exclusivas. No início, os plebeus não possuíam direito político nem civis. A plebe, cuja origem é muito obscura, possivelmente se constituía de vencidos que ficavam sob a proteção do Estado, dos clientes que extinguiram e dos estrangeiros peregrinos. Segundo Dionísio de Halicarnassum, foi um historiador e crítico literário grego da Ásia Menor, nascido por volta da metade do século I a.C. e falecido em data desconhecida. Depois de ter criado a tribos e a Cúria, dividiu Dionísio de Halicarnasso, né, Rômulo, depois de criado as tribos e a Cúria, dividiu o povo romano em patrícios e plebleus, sendo os primeiros aqueles que destacavam pelo nascimento, pela virtude e pelo dinheiro, e a plebre os demais. O historiador Tito Livio afirma que Rômulo nomeou seu senador chamado de Patris, extendendo seus descendentes qualificados como patrícios com base da sua dignidade moral. Então, segundo o historiador romano, os plebleus eram a quarta facção do Senado romano. Então, quem pesquisa a história de Roma vai ver que havia só 4 facções: optimates, populares, patrícios e plebleus. Ou seja, o Senado romano não era constituído de bionitas, marcionitas, arianos, que vem de Ario, marcionitas, lá do Marcião, gnóstico, né, que eram seitas cristãs. Então, refutando aqui a multiversal flaviana, as facções políticas eram quatro apenas, nada a ver com seitas cristãs.